A TV Assembleia apresenta agora a reunião extraordinária da Comissão de Cooperativismo. O deputado Alan Ferreira vai presidir os trabalhos. Vamos acompanhar. Bom dia a todos os presentes e o público que nos assiste pela TV Alês. Declaro abertos os trabalhos da Comissão do Cooperativismo e dispenso de ofício a leitura da ata da reunião anterior, pois foi encaminhada cópia aos deputados membros e a considero aprovada. Caso queiram, Vossas Excelências poderão retificá-la nas próximas reuniões. Solicito ao secretário que proceda a leitura do expediente. Bom dia a todos os presentes. Leitura do expediente da Comissão de Cooperativismo. Correspondências recebidas, proposições distribuídas aos senhores deputados, proposições sobrestadas, proposições baixadas de pauta, não houveram no período. Passemos ao debate da ordem do dia, que será apresentada pela senhora Larissa Simão, para tratar do tema a importância das parcerias público-privadas, as PPPs. Bom dia. Quero chamar, só um momento, desculpa, o doutor Ari Cílio para a mesa. Por favor. Davi Duarte, por favor. Você também. Obrigado, desculpa. Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigada, deputados, pela oportunidade. A gente vem hoje conversar de uma outra forma de se pensar o cooperativismo como parceiro do serviço público, como parceiro das entidades governamentais dos diferentes níveis, e verificar se as parcerias público-privada, nesse teor de parcerias efetivas, não só pensando num escopo, mas pensando no todo, em diferentes frentes, área de educação, área de saúde, área de limpeza urbana, enfim, de serviços urbanos, o quanto as cooperativas podem ser parceiras e podem atuar dentro desse escopo. Quando a gente fala em parcerias, a gente sabe que nos últimos anos essas possibilidades vêm se ampliando e vêm se qualificando a cada momento, principalmente quando a gente tem serviços essenciais que não estão sendo feitos de forma a contento, né? E como as cooperativas podem estar atuando nisso. Grandes cooperativas possuem expertise de qualificação em diferentes áreas. A gente tem aqui importantes cooperativas, a cooperativa de saúde, por exemplo, aqui no Espírito Santo, traz esse contexto de uma forma muito bem qualificada e pode, sim, ser um parceiro do setor público. Quando a gente pensa que a administração pública precisa pensar as diferentes expertises onde ela não consegue estar atuando. Então, quando a gente fala na área da educação, quando a gente fala na área da saúde, quando a gente fala na área do desenvolvimento econômico, hoje nós temos um marco legal da startup, por exemplo, que possibilita que muitas cooperativas que possuem expertise em algumas áreas de desenvolvimento possam estar atuando. Nessa atuada, a gente sabe que algumas cooperativas trabalham muito na lógica de fornecer os seus insumos ou fornecer os seus produtos e serviços para o setor privado, né, e pouquíssimo para o setor público. E pouco hoje se vê de contratações entre o privado na modalidade de cooperativa e o setor público de forma mais efetiva. E hoje a gente tem isso muito de encontro do que a gente está tendo de contratação hoje no serviço público, na administração pública.
Então, hoje, a gente tem as formas mais simples de contratação acontecendo com as organizações da sociedade civil, através da 13019, onde as antigas ONGs, que nós tínhamos, hoje a Organização da Sociedade Civil, ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, são contratadas pela administração pública para execução de alguns serviços. Nem sempre serviços que acabam atendendo realmente a necessidade do cidadão. Outra forma de contratação muito comum do setor público são as contratações através de consórcios, onde se juntam vários municípios, onde se pensa uma estruturação, que se nós formos olhar esses consórcios... Obrigada. Ou quando nós temos também os processos constituídos, e as cooperativas são importantes membros nesse setor, de expertise, de juntar várias empresas ou várias pessoas, vários nomes que detêm conhecimento de alguma área, e como esse serviço pode ser prestado em parceria com o serviço público. Então, quando a gente trabalha hoje os contratos administrativos, na grande maioria, ou são pela 13019, ou são pelos contratos 8666, que agora vão ser substituídos pela 14133. E dentro dessa modalidade de pensar os contratos e as parcerias... Bom dia. Seja bem-vinda. E pensar as parcerias público-privadas como uma oportunidade onde as cooperativas possam atuar de forma efetiva e de forma transparente nesse contexto. Hoje, um contrato tradicional que nós temos trabalhando, ele 100% vem do recurso público, né? Então, é o recurso privado, o recurso público que vai fazer a construção de uma obra, vai comprar um equipamento, vai fazer essa montagem. Diferentemente, quando eu tenho um contrato através de uma PPP. Por favor. Deputado Adilson Espínola, seja bem-vindo. Por favor. Bom dia. Prazer, Larissa. Bom, quando a gente, retomando, quando nós temos um contrato de parceria público-privada, diferentemente de um contrato comum, eu tenho a empresa, a concessionária, no caso que vai ser contratada, fazendo esse desembolso, esse dispêndio financeiro para a construção, por exemplo, do ativo que a gente está precisando. No caso de uma escola, por exemplo, ou no caso de um hospital, enfim, não é o poder público que vai estar fazendo esse dispêndio financeiro, e sim a concessionária, no caso, como a gente chama, a Sociedade de Propósito Específico, a SPE. Outro ponto que é bem importante quando a gente fala na questão de parceria público-privada é a divisão dos riscos. Quem vai sofrer o risco hoje num contrato de governo único, exclusivo, sem ser por PPP, é 100% o governo. E quando eu falo governo, a gente precisa entender que é o governo que pode ser nos diferentes níveis, estadual, federal ou mesmo municipal. Quando eu tenho uma PPP, isso se inverte. Eu tenho no contrato um valor, um quantitativo de risco muito mais atrelado e significativo ao privado do que ao público. E isso está posto em contrato, eu tenho uma divisão desses riscos. Então, para o cooperativismo, e falando de parceria público-privada, e pensando numa estratégia, numa nova forma de pensar a gestão, é pensar principalmente em estabelecer uma sociedade, uma parceria e um propósito muito mais pacífico, muito mais justo,
onde a gente traga para dentro dessa contratação e para dentro dessa estruturação o bom uso e o adequado uso do recurso público, né? Então, nós estamos aqui hoje discutindo algo para pensar uma gestão diferenciada que possibilite a utilização dos recursos públicos escassos que nós temos hoje de uma forma mais transparente e mais equânime. Garantir a entrega dos serviços, né? Acho que todos estão aqui hoje, os senhores deputados e a senhora, como membros, para pensar e trazer, efetivar o melhor serviço à comunidade, né? O nosso salário é pago, né? Eu sou como servidora pública, o nosso salário é pago pelas pessoas, né? Por nós todos que estamos aqui. E o quanto a nossa tomada de decisão, o quanto o nosso movimento reflete na vida das pessoas e tem impacto na vida das pessoas. Então, com a parceria público-privada bem estruturada e bem coesa, principalmente no momento de modelagem, a gente consegue trazer para dentro o processo de diálogo, um diálogo mais transparente, mais claro, mais equânime, a competição mais justa, ou seja, a gente não sabe quem vai participar desse processo e dessa estruturação. Quando a gente fala da possibilidade do cooperativismo, é que o cooperativismo entre com as suas expertises como empresas privadas, como empresas que detêm conhecimento, muitas vezes um conhecimento muito além das empresas que às vezes acabam assumindo os contratos de parceria público-privada, e trazer segurança jurídica para todos os entes, principalmente para os governos, mas olhando nesses contratos, que são contratos de longo prazo, uma possibilidade realmente de se manter uma estruturação mais equânime para todos. Pode passar. O Brasil, senhores e senhora, é o único país que trabalha o termo PPP. A gente, no mundo inteiro, trabalha com a questão de concessões. Então, hoje, nós temos, no Brasil, através da Lei 11.079, o tema parceria público-privada para tratar concessões. Então, as concessões comuns é a concessão que a gente, quando vai trocar de uma cidade para outra, através de uma rodovia, e a gente paga um pedágio. Isso é uma concessão comum, não é uma PPP, não é uma parceria público-privada. Já as concessões administrativas, que dizem respeito a um hospital, a uma escola, enfim, é quando o poder público, o governo, faz o pagamento para aquela empresa executar aquele serviço, aquela obra, aquela construção. Isso é uma parceria público-privada. Quando o governo faz um contrato, paga um valor por aquele contrato, e aquele contrato é executado por uma empresa privada. Já numa concessão patrocinada, que também é uma PPP, eu vou ter tanto processos com tarifa, como um valor do governo. Eu posso ter um parque, por exemplo, onde a gente vai pagar um valor X para entrar, e o governo também vai estar pagando um valor, ou seja, também é uma parceria público-privada. Então, resumidamente, o que são as parcerias público-privadas, até para a gente entender, e é um tema que está muito em voga hoje no governo, principalmente no governo federal. O governo federal está potencializando as parcerias público-privadas e vai potencializar principalmente as parcerias infrasociais, que incluem a questão de saúde, de educação, porque a gente precisa potencializar esses serviços. A pandemia nos mostrou cada vez mais o quanto o nosso sistema de saúde está frágil, o quanto o nosso sistema educacional está frágil, e, infelizmente, o serviço público sozinho não vai ser capaz, nesse momento, de tomar todas essas frentes. Então, o PPP é sempre um contrato onde eu tenho um investimento inicial, onde eu tenho um recurso por parte de uma empresa privada no início do processo. É um contrato de longo prazo, diferente dos outros contratos todos que a administração pública tem, que possuem no máximo 5 anos. Esse contrato, no mínimo, ele tem 5 anos. Então, ele vai de 5 anos a 35 anos. É um contrato realmente de parceria, onde eu tenho o privado, e o ente governamental e a administração pública. Eu tenho um ativo, uma infraestrutura, um quantitativo de equipamentos, de mobiliários, que são da instituição governo. Então, quando a gente fala em parceria público-privada, a gente precisa tirar fora do escopo a questão de privatização. Parceria público-privada não é privatização, não é dar para o privado um serviço único exclusivamente.
todo o ativo feito, se eu construir uma escola, se eu construir um hospital, se eu montar um centro de especialidades, tudo que for feito se mantém para a administração, se mantém para o governo e para os cidadãos. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala de parceria público-privada. A parte privada, a empresa privada, assume sempre o maior risco em todo o contrato, diferentemente dos contratos que temos hoje. E todos os projetos podem estar em diferentes etapas. A gente, quando vai pensar num projeto de PPP, de parceria público-privada, eu posso ter ele em Greenfield, que é um projeto inicial, ou eu posso ter ele em Brownfield. O Greenfield é quando eu tenho um projeto que inicia do zero, ou seja, eu tenho um projeto onde eu tenho só o terreno, onde eu preciso construir o hospital, por exemplo. E daí, nessa lógica, todo o escopo de construção do hospital, todo o escopo de construção da escola, o equipamento que vai ser colocado dentro, vai ser do zero. Então, eu vou ter um projeto Greenfield. Num projeto Brownfield, eu posso ter um prédio, por exemplo, do governo, que está sem utilização, muitas vezes sendo deteriorado e perdendo o seu valor, onde a gente pode colocar esse escopo junto, pensando numa construção de PPP para uma escola, por exemplo. Pontos na questão legal, que são fundamentais quando a gente fala de parceria público-privada, é que os contratos são contratos acima de 10 milhões de reais. Não são parcelas, não são valores mensais nem valores anuais, é o valor integral do contrato. Então, se eu tiver um contrato de 10 anos, no mínimo esse contrato vai ter um valor de 10 milhões de reais. Então, dificilmente a gente também tem empresas, né, de pequeno porte, e a gente sabe o quanto empresas de qualidade, né, que montam a questão do cooperativismo e fazem parte do cooperativismo, possuem recursos financeiros para trabalhar nessa lógica. A vigência é no mínimo de 5 anos e no máximo de 35, e eu tenho toda uma lógica de não ter parcerias público-privada dentro de processos que são exclusivos do Estado, como a questão de judicializações, enfim. Um ponto importante que eu trago para os senhores e para a senhora é o quanto tanto deputados estaduais como vereadores, deputados federais e senadores possuem de importância nesse movimento todo das parcerias público-privada e principalmente no movimento nacional que está acontecendo, e aqui também o movimento do governo, de fazer parte dessa construção, já que existe uma necessidade de qualificação na lei. Já aconteceu em 2017 um adendo na lei, porque a lei é de 2004, né, e a gente precisa, né, os senhores e a senhora sabem o quanto a gente precisa atualizar as leis, né, e pensar no que está acontecendo a nível de Brasil e a nível de mundo. No início, a lei foi feita para fazer contratos de, no mínimo, 20 milhões, e hoje nós estamos trabalhando, desde 2017, com contratos de, no mínimo, 10 milhões. Então, nós ampliamos essa discussão acabou fazendo uma alteração na lei federal. Então, a importância da Assembleia, a importância da Câmara, a importância do Senado nesse cenário, para que hoje a gente consiga ter uma evolução nessas discussões. Existe um PL na Câmara Federal sendo discutida, onde vários deputados, tanto deputados de alguns estados, como deputados federais e senadores, estão participando, e considero importante que os senhores e a senhora tenham movimentação, né, e tenham uma fala ativa, porque implica em todas as contratações feitas no governo do Estado, por exemplo. Se o governo do Estado decidir fazer alguma parceria público-privada, ele precisa passar nessa casa a lei autorizativa para todos os contratos que forem ser executados a nível de parceria público-privada. Pode passar. É uma fala que às vezes parece muito simples, né, muito básica, quando a gente fala de um contrato de parceria público-privada,
Mas é importante ressaltar que é um contrato que delonga tempo, não é um contrato que a gente faz de uma hora para outra, não é um contrato simples de ser estruturado, precisa uma equipe técnica que entenda das questões jurídicas, das questões econômicas, pensar na responsabilidade fiscal, na transparência desse processo do início ao seu término, e término não é só a assinatura do contrato, né? Término é o término do contrato também, porque precisa ser visto a viabilidade, e daí isso é importante que os senhores e a senhora saibam o quanto precisa ter de olhar dos estudos que vão ser feitos, pensar o que é prioridade efetiva, precisa ter consulta pública e audiência pública, então a Casa dos Senhores, em todos os projetos a nível de governo, deve ser uma casa que deve acolher esses projetos e participar e ouvir esses projetos junto. O cidadão precisa ter conhecimento do que está sendo feito. Depois do processo licitatório, fazer toda uma fala de construção também junto com os órgãos de controle, para que esses contratos se mantenham acompanhando não só pela equipe de Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas, mas também por um verificador independente. E que todo o monitoramento e acompanhamento desse contrato fique sendo feito também pelos senhores e pela senhora. Hoje a gente sabe que o maior desafio para pensar uma parceria público-privada é a tomada de decisão, que geralmente é uma decisão de governo. O projeto de parceria público-privada não é um projeto de governo nominal, ele é um projeto de Estado, transcende governos, é uma marca que passa, né? A gente tem várias experiências a nível de Brasil, no mundo então nem se fala, PPPs com mais de 30 anos rodando, mas a nível de Brasil é uma política de Estado, que vem se perpetuando. Para os senhores terem uma ideia, as equipes técnicas do governo federal vêm se mantendo, a trajetória toda de construção vem se mantendo. Não é um processo fácil, como eu já falei, precisa ter uma equipe formada, precisam pessoas discutindo, e a importância do legislativo nessa discussão é fundamental, porque somente assim a gente conseguirá projetos que realmente vão ter impacto na vida das pessoas de forma equânime e, principalmente, de forma qualitativa, e a legitimidade política de todo esse processo. Um dos pontos importantes, como eu falei, é a questão do relacionamento técnico, e daí, quando a gente fala do cooperativismo, é trazer o cooperativismo para pensar com a sua expertise todo o ponto de parceria que ele pode estar auxiliando. A cooperativa pode pensar e trabalhar junto com uma outra empresa, uma SA, a cooperativa pode pensar uma outra forma de estruturação. Enfim, existem várias frentes e várias vertentes que estão abertas para se pensar e para se construir. Quando a gente olha esse triângulo, que é muito bem pensado pelo BID, né, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e traz para nós algo, e aqui os senhores e a senhora, como deputados, são as cabeças para pensar nisso. Nós estamos aqui para gerar valor para a sociedade, né? Nós estamos aqui para fazer a diferença e para ter impacto na sociedade, para mostrar o quanto isso tem de resolutivo para a sociedade. Pensando em projetos onde eu vou olhar se ele é viável para o governo, se eu estou pensando na responsabilidade fiscal, se eu estou pensando na transparência, na economicidade, efetivamente. Se eu estou pensando no olhar também do investidor, também na cooperativa, não adianta eu querer fazer um projeto que o investidor lá na frente também não vai conseguir dar conta. Então, eu preciso olhar esses pilares para ter essa sustentabilidade, para ter uma resposta e um resultado. E, principalmente, olhar se é viável para o usuário. Não adianta eu fazer um hospital onde o meu usuário vai levar 2 horas para chegar, onde ele não tem acesso, onde não tem ônibus, onde eu só dificulto o acesso dele. E sim que eu coloque isso num espaço de alta vulnerabilidade, onde tenha necessidade, onde tenha demanda, onde tenha a necessidade real daquilo. Então, nesse escopo, a gente entende que uma parceria público-privada, tanto a nível de cooperativismo como a nível de setor público, quando ela é bem estruturada,
com equipe técnica, pensando, trabalhando com todos os atores. E daí, quando a gente fala todos os atores, é os diferentes níveis de governo, o executivo com o legislativo, a gente consegue estruturar projetos realmente que vão agregar valor para a sociedade, vão transformar a oferta dos serviços, vão ampliar os serviços e, principalmente, que a gente vai trazer qualidade de vida e vai trazer uma mudança de impacto que deixa um legado por um longo tempo. Então, eu entendo que a gente tem uma possibilidade de repensar, sair da caixa. Eu acho que hoje o cooperativismo vem oferecendo isso, né? A OCB está sendo muito estratégica nesse movimento de mostrar o que é parceria público-privada, discutir o que é parceria público-privada, como uma outra forma de se pensar os serviços hoje ofertados pelas comunidades, enfim, daí quando eu falo comunidade, entendo o cooperativismo nas diferentes frentes, mas que entendam que o cidadão é o nosso ponto focal e o quanto a gente precisa agregar valor com serviços de qualidade, que hoje, infelizmente, a gente tem uma dificuldade gigantesca para manter serviços, principalmente saúde, educação, entre outros. Então, eu agradeço mais uma vez, presidente, a oportunidade. E a gente está à disposição para conversar e para pensar junto. Obrigada. Nós que agradecemos ter trago esse esclarecimento, essas informações que é importante para nós. Sabemos que essa parceria já tem quase 2 décadas e é tão pouco difundida, tão pouco usada nos nossos meios. Quero aqui agradecer a presença de todos, da OCB, da Unicaf, da FETAS, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, da Subsecretaria de Captação de Recursos e as demais entidades públicas e privadas ligadas ao tema. Quero agradecer aqui a presença do Christian Marins, meu conterrâneo de Cachoeiro, que é presidente da Federação dos Treinadores, professor de Educação Física e presidente do PSB de Cachoeiro de Itapemirim. Vamos deixar aqui a fala em aberto. Vamos começar para a nossa ministra, Irini Lopes, a única presença feminina na mesa que nos dá a honra da sua fala. Obrigado, presidente. Bom dia a todas, todos e todes da mesa e do plenário. Desculpa eu ter chegado atrasada, eu estava em outra atividade, que eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, e hoje nós estamos em seminário para marcar o dia 18 de maio, que é o dia de combate à doença mental. Então, me atrasei por isso, o deputado Bruno também estava lá. Eu fiz parte do debate, desculpa, não sei o seu nome, Larissa? Combina bem com você. Eu estava presente e participei ativamente do debate das PPPs quando eu era deputada federal e que essa lei foi construída, apresentada pelo presidente Lula e debatida e votada no Senado. Então, assim, gostaria de pontuar algumas coisas que eu acho importante. Obviamente, eu sou uma pessoa de perfil de esquerda e defendo o Estado. Presença do Estado. O Estado não pode deixar de estar em lugar nenhum. E não acho que ele possa ser substituído. Portanto, considerei bastante importante a referência que a Larissa fez de que PPP não é privatização. Porém, esse debate entre nós é importante porque qualquer alteração nessa lei, ela será feita, obviamente, no Congresso Nacional. Nos caberá aqui no Estado as adequações necessárias às demandas e exigências do nosso Estado. Eu penso que
as PPPs podem ser aprimoradas, e acho que nós podemos dar prosseguimento a esse debate iniciado com a exposição, e também, como a Larissa falou, vereadores, deputados estaduais, não só os membros do Congresso, e a sociedade, no nosso caso aqui, quem trabalha nas cooperativas, quem tem interesse em constituir cooperativas para trabalhar nos diversos ramos. E existem alguns, como educação e saúde, que não são exclusivamente obras físicas, né? Construções. É uma política pública cujo conteúdo expressa o crescimento da sociedade ou a proteção da sociedade, no caso da saúde. Então, para mim, um dos desafios é que o modelo de gestão da PPP mantenha fidelidade à política pública federal e estadual, quando for o caso, ou municipal, mantenha fidelidade a essa política. Porque se nós não tivermos isso amarrado na lei, vai ter um nível de autonomia que ultrapassa o papel de gestão. Vai ter um nível, será uma autonomia de pensar e executar uma política que a parte que não é a do governo, que está ali naquela PPP, veja o governo só como um financiador. E o governo não é um financiador. O governo ele está compartilhando com a iniciativa social que está ali economicamente ativa naquele processo. Então, não há nenhum problema em que, pelo contrário, que eu acho que as cooperativas podem e devem ser parte e serem beneficiadas com as PPPs, mas coloco esse ponto. Oi, bom dia. Coloco esse ponto para uma reflexão assim mais profunda, mais detida. Só para colocar aqui um exemplo que não se trata de uma PPP, mas se trata de uso de recurso público, que são os repasses para a OAS, que nós estamos discutindo no Seminário dos Direitos Humanos, para quando nós conseguimos acabar com o nosso movimento antimanicomial e transferirmos a ideia de que a pessoa que tem transtorno deve ser tratada no seio da sua família, entre a sociedade, para que ela possa efetivamente se integrar, e que nós, que não temos o mesmo problema que ela, possamos aprender a conviver com o problema dela. As experiências da OAS, a meu juízo... Bom, eu particularmente acho que essa coisa não é transferível. Assim, era deputada federal à época também, votei contrário à atual legislação, apesar de ser encaminhada pelo meu governo, mas eu não tinha concordância, como continuo não tendo. E hoje nós estamos assim diante de uma realidade que você pode contar nos dedos as OAS que seguem a política pública. Na maioria das vezes,
nem expertise para tratar aquela questão a OAS tem. Então, assim, OAS é a mesma coisa que PPP? Não, não é. Porém, o resultado pode acabar sendo igual a depender do nível de autonomia e o distanciamento e a visão de que o governo é exclusivamente um financiador. Não, o governo não é financiador. Ele detém o poder da construção, elaboração e fiscalização das políticas no seu conteúdo. Então, essa é uma questão que eu acho que precisa ser bem trabalhada para que as PPPs possam cumprir um papel que tenha o ser humano como o centro das preocupações. Então, você tem o ser humano que usa o serviço e você tem o ser humano que presta o serviço e tem um retorno econômico. Então, assim, do ponto de vista de pensar o desenvolvimento econômico, eu não acho desprezível, eu acho uma ideia que pode ser muito bem trabalhada e pode trazer bons frutos, tanto do ponto de vista da pessoa que é usuária do serviço, quanto daqueles que estão executando o serviço. Mas tem que ter amarração na legislação, nós temos que ter muito cuidado no Brasil com essa questão de contrato, nós não podemos ser vistos como um país que não cumpre contrato, a credibilidade internacional e mesmo interna é grande. A gente vem de uma experiência de Estado onde essas coisas de contrato, né, não eram tão sérias, mas nós temos que cumprir contrato. Agora, se tem uma parte que não está cumprindo, ela tem que ser prevista na legislação para que, quando você romper um contrato dessa natureza, não levante desconfianças se nós respeitamos ou não contratos. Então, essas são algumas das minhas preocupações em relação à evolução da política de PPPs no Brasil, né? Porque nós estamos com problemas, pessoal, nós estamos com problemas sérios de conteúdo, tanto na questão da educação, quanto na questão da saúde, quanto na questão da alimentação. Nós temos um país que passa fome, tem um pedaço grande do país que está passando fome, nós temos um país que tem morador de rua. Então, assim, vai ter uma política própria de abrigamento das pessoas que estão na rua, pode ser constituídas PPPs para fazer um trabalho tão delicado. Pode. Agora, expertise, fiscalização, previsão legal para rompimento de contrato, quando a política não estiver sendo obedecida. Então, eu queria fazer esses comentários, porque eram as minhas preocupações no tempo do debate, e agora que o debate retorna, o presidente Lula tem muito apreço por essa questão das PPPs, porque ele quer o Estado, sabe que neste momento, especialmente neste momento, a gente sai de uma experiência de desconstituição do Estado, de desconstituição, de esvaziamento de caixa. Assim, são muitos os problemas, então penso que o presidente vai dar uma atenção muito grande a esse tema, na reconstrução de diversos setores que foram solenemente tratorados, desconstruídos nesse último período, a partir do golpe de 16. Então, viu, presidente e demais colegas aqui da mesa e do plenário, essas eram algumas observações que eu gostaria de fazer.
e parabenizar a Larissa. Você efetivamente conhece do que você está falando. Obrigado, ministra, pela sua... Trago para a gente aí tantas informações. E agora, antes de passar a palavra, registrar a presença do nosso presidente da OCB, doutor Pedro, seja bem-vindo. Vamos ouvir agora o deputado vice-presidente dessa comissão tão importante do cooperativismo, o nosso Adilson Espíndola Pomerano. Cumprimentando o nosso querido presidente desta comissão, eu cumprimento a todos os colegas parlamentares, a todas as pessoas aqui que estão compondo a mesa, o nosso ilustre presidente da OCB, doutor Pedro, em seu nome, eu cumprimento a todos aqui presentes. Eu sou um deputado que gosto de ser assim, bem mais objetivo, viu? Não desmerecendo a sua fala, ministra, mas eu sou assim, muito bem, assim, quero ser bem objetivo. Eu sou um deputado de entregas, eu sempre falo isso, e a gente faz um trabalho maravilhoso em diversos municípios do estado do Espírito Santo. Aqui eu agradeço de coração o nosso querido governador Renato Casagrande pelo todo o trabalho que ele vem fazendo no nosso estado, em especial a atenção que ele tem dado também para as nossas cooperativas. O papel fundamental que as cooperativas têm aqui no estado do Espírito Santo, principalmente no desenvolvimento econômico do nosso estado. E por isso eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu parabenizo também pela palestra da Larissa. Fiquei muito feliz em ouvi-la. Nós não estamos tendo nenhum problema em relação à legislação, não, né? O debate aqui é só para motivação, para que nós possamos contribuir ainda mais com as nossas cooperativas. Estou correto? Bacana, muito bacana. Recentemente, eu fiz 2 entregas para a cooperativa Nater Coop, uma em Venda Nova do Mingrande, e uma outra entrega agora que nós vamos fazer em Nova Venécia. E eu agradeço ao governo por entendimento que ele tem, repito aqui, pela importância das cooperativas no estado do Espírito Santo, onde que todo mundo sai ganhando. A cooperativa sai ganhando, os cooperados saem ganhando, o estado ganha através do desenvolvimento que isso propõe, dos impostos que se arrecada, e falam mais. O papel das cooperativas para seus cooperados é de suma importância, porque todos aqueles que estão ligados a uma cooperativa, eles têm em sua atividade, eles saem na frente. Eu não tenho dúvida nenhuma, tanto como produtor rural, qualquer atividade. As pessoas que estão ligadas numa cooperativa, eu repito, eles sempre saem na frente e os negócios podem ter certeza que andam muito mais. E eu sou um deputado que eu estou à disposição de todas as nossas cooperativas do estado do Espírito Santo para aquilo que eu puder contribuir, se eles podem ter certeza que assim eu vou estar fazendo. Venham do município que é o berço do cooperativismo no estado do Espírito Santo. E eu conheço de perto o trabalho das nossas cooperativas, conheço de perto o trabalho grandioso que a OCB vem fazendo no estado do Espírito Santo, e vocês podem ter certeza que eu vou estar contribuindo para que nós possamos crescer juntos cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Adilson. Vou trazer aqui um contraditório, o berço é Cachoeira de Itapemirim. Mas, não é isso, doutor Bruno? Agora vamos ouvir o deputado, o doutor Bruno, que a palavra está com o senhor, doutor. Bom dia a todos. Eu cumprimento o nosso presidente, Alan Ferreira, que tem conduzido os trabalhos da Comissão de Cooperativismo com maestria, dando voz realmente a todos e trazendo um debate plural, respeitando as convergências, mas, acima de tudo,
naquilo que é mais difícil, nas divergências. Cumprimento os meus colegas, deputado Irine Lopes, deputado Adilson Espíndola, cumprimento ao presidente Pedro Scarpe, meu colega, parceiro, lá de Cachoeira Itapemirim, homem que já foi presidente da Unimed, nossa cooperativa médica lá no sul, Unimed Sul Capixaba, e que está à frente de um grande serviço no Hospital Infantil de Cachoeira Itapemirim. Uma satisfação tê-lo aqui, Pedro. Cumprimento meu amigo, futuro, sabe Deus o quê? Mas será, né, Christian? O que você quiser, um cara com potencial tanto político quanto empresarial fantástico, uma pessoa com grande potencial, que eu tenho certeza que será valioso para a nossa região sul, muito em breve, viu, Christian? Saiba que tem aqui nessa casa portas abertas. Cumprimento mais uma vez você, Larissa, que fez uma explanação há pouco na nossa Comissão de Saúde, agora novamente brilhante, uma explanação muito robusta sobre o potencial das PPPs, não só na saúde, como também nas mais variadas áreas. Cumprimento a mesa e a todos os presentes. A deputada Irine fez várias colocações muito importantes, interessantes, mas na minha avaliação, deputada, assim, obviamente que absolutamente respeitando Vossa Excelência, que eu tenho profunda admiração e carinho, eu entendo que o Estado ele tem sim que estar presente em tudo, mas cabe a ampliação dos serviços privados e dessas parcerias, até porque a gente não consegue abraçar todas as áreas com a expertise necessária. E Vossa Excelência colocou esse ponto, e convergimos em opinião. E um ponto importante que Vossa Excelência colocou foi o cumprimento de contratos. Eu entendo que o Estado ele não é apenas um financiador do processo, mas ele é um gestor de resultados a partir de um contrato assinado. Então, a partir disso, nós temos pontos que devemos ser vigilantes permanentes. E isso já acontece fora da PPP, mas já acontece em várias áreas. Ainda há pouco nós falamos sobre as parcerias com os hospitais filantrópicos, a gestão das próprias OS, que diferem em alguns critérios, mas são parcerias público-privadas também. Não na essência como técnica, como está sendo proposto aqui, mas são parcerias entre entidades públicas e o Estado. Né? E que há, de fato, mecanismos de controle a todo momento. E em muitas dessas parcerias, eu não vou dizer que em todas, mas em muitas nós temos resultados efetivos melhores do que, inclusive, prestados pelas redes próprias. Sem sombra de dúvida, não apenas na saúde, mas em qualquer outra área. Então, a gestão, ela passa pelo financiamento, sim, mas ela passa, sem dúvida, pela cobrança de contratos e pelas definições de políticas públicas que, em sua essência, em sua base, vão definir esses contratos. Então, tudo isso cabe ao Estado. Então, eu não vejo essa parceria como uma exclusão do Estado, de maneira alguma, mas sim complementarão a necessidade, a demanda trazida pelo próprio Estado. Então, neste sentido, eu acho que esse debate realmente não cabe, em primeira instância, à nossa casa, mas sim ao Parlamento Nacional, ao Congresso Nacional, mas daqui a pouco vai chegar aqui para que a gente possa realmente oferecer na prática, até porque precisa ser corroborado por essa Casa de Leis, para que se torne, de fato, uma oferta de serviço à população, que é o que nos interessa. Eu sou cooperativista, acredito que é uma tendência mundial e que nós devemos sim apoiar. Eu participo de algumas cooperativas, acho que é a evolução do sistema, tanto de financiamento quanto de entrega de serviço, tá certo? Nas mais variadas áreas novamente, desde lá do campo
até os serviços médicos, em tudo quanto é canto, o cooperativismo vem dando show no Brasil e aqui no Estado do Espírito Santo não é diferente. E saibam que no gabinete deste deputado, e falo aí por mim, vocês têm portas abertas para manter sempre o diálogo, viu, Pedro? E terão o deputado Bruno Rezende ladeando esse debate sempre a favor das cooperativas, no sentido de favorecer, por fim, aquele que interessa, que é o contribuinte. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bruno, deputado do Espírito Santo, de Cachoeira de Itamirim, de Mimoso. Vamos ouvir agora o pastor Davi, da OCB, vai falar um pouco para a gente também. Bem, bom dia a todos e todas. Em nome da do nosso presidente, doutor Pedro Scarpa Melhorim, que está aqui presente, e com certeza depois fará uso da palavra, do nosso diretor executivo Carlão. Estamos aqui hoje eu, o colega Renan Reis, liderados por eles, assim como demais colegas da equipe, que estão em outras frentes de atuação, nesse importante momento. Saudar aqui o nosso presidente da Comissão Permanente do Cooperativismo, deputado Alan Ferreira, o nosso vice-presidente da comissão, deputado Adilson Espíndola, deputada Irine Lopes, membro efetivo da comissão, deputado Dr. Bruno, membro efetivo da comissão, doutor Aricélio, representando aqui a Unimed Federação. Importante destacar, doutor Pedro, que todos aqui são grandes parceiros, grandes amigos do cooperativismo. E, assim, é muito importante a gente destacar o seguinte: a gente trouxe, aqui está a professora Larissa, que é um dos maiores especialistas, viu, deputada Irine, na área de parcerias público-privadas que tem no país, para que a gente pudesse, de fato, promover essa questão do plantio da semente, doutor Pedro? Tanto junto ao Legislativo, quanto junto ao Executivo, estadual e Executivo municipais, sabendo da importância do tema para o fortalecimento do cooperativismo também, conforme a Larissa pôde explanar aqui ainda há pouco. Então, para nós poder trazer um tema de tão grande relevância, à baila aqui para dentro da Assembleia Legislativa, por meio da Comissão Permanente do Cooperativismo e, claro, da Comissão de Saúde, que teve uma reunião às 9 horas, só que com enfoques, Larissa, diferentes, distintos, na Comissão de Saúde, muito voltada a essa questão da saúde em si, e aqui de uma forma mais abrangente, trazendo, inclusive, e principalmente, a importância do cooperativismo, para um processo de avanço e de fortalecimento aí do tema e das parcerias público-privadas. Então, quero deixar aqui o nosso agradecimento, mais uma vez, pelo espaço, pela oportunidade, e dizer que o Sistema OCB Espírito Santo segue aí firme para contribuir, para que cada vez mais nós tenhamos políticas públicas, fortes, para o desenvolvimento do nosso Estado do Espírito Santo e, claro, tendo o cooperativismo, esse importante modelo societário, como uma alavanca para que a gente possa avançar cada vez mais dentro dos temas necessários. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Davi, o nosso He-Man da OCB. Agora vamos ouvir o doutor Aricélio, com a palavra. Bom dia. Já falamos aqui um pouquinho na Comissão de Saúde, Queria saudar a mesa, agradecer essa oportunidade, referenciando aqui o deputado Alan, pela iniciativa aqui da comissão de nos receber. Falo aqui em nome do Sistema Unimed do Estado, que é um importante ramo do cooperativismo de saúde, saudar o nosso presidente da OCB, doutor Pedro Scarpa, que está aqui presente, e dizer o seguinte: vai estar oportunidade hoje. Nós temos no Brasil em torno de 3.414, para ser preciso, parcerias público-privadas, e 99 apenas na área de saúde.
E temos dois belíssimos exemplos aqui ao lado, que eu convido, inclusive, para conhecer. Na Bahia, começou com o governador Jacques Wagner, lá em 2009, o Hospital do Subúrbio, um hospital que tem 368 leitos, é um hospital hoje de ensino, hospital acreditado pleno na ONA, de padrão de qualidade muito interessante, que tem um centro diagnóstico com 12 unidades satélites em municípios diferentes da Bahia, que tem 150, mais ou menos, radiologistas online, laudando ressonância, tomografia, oferecendo serviço de qualidade à população do estado da Bahia. Lá também tem um outro hospital de doenças infecto-contagiosas também que entrou agora recentemente, e são belíssimos exemplos que têm durado aí 3 governos distintos. Então, as parcerias público-privadas são processos que transcendem a um governo, são projetos de Estado, né? Como a lei é de 2004, ou seja, nós temos, vai fazer 20 anos aí, ainda, né, recente, precisa algumas atualizações, aperfeiçoamentos, mas ela deixa alguns legados. Belo Horizonte tem um excelente exemplo que reúne a atenção primária, a média complexidade e a alta complexidade. Lá foram construídas 50 unidades básicas de saúde para atenção primária, com equipamentos de qualidade, assim, de nível internacional, com 1.000 metros quadrados, que se faz em 9 meses, desde a fundação até a entrega, e que funciona extremamente bem. Já passaram pelo 3º governo também consecutivo. O Hospital Célio de Castro, com 460 leitos. Foi uma entrega durante a pandemia, 75% dos leitos foram ocupados pelos pacientes com Covid. Gente, nós temos uma oportunidade enorme, nós temos andado municípios, já viemos ontem em Aracruz e tivemos ontem com o prefeito de Aracruz e com o prefeito da Serra, a importância de alguns hoje equipamentos que já foram construídos e que precisam entrar em operação. Então, eu acho que o sistema, hoje, a nível estadual, amanhã nós vamos ter uma reunião com o secretário de Saúde, inclusive, né? A comissão vai estar lá, a doutora Larissa vai estar com a gente lá também, disponibilizar essas oportunidades, iniciar uma discussão, porque não é um projeto fácil, tem que ter um tempo, né, de maturação, mas eu vejo assim, que é uma grande oportunidade hoje para que a gente, junto com o incentivo, o apoio do Legislativo Capixaba, a gente consiga avançar e fazer algumas entregas de qualidade, com a melhoria da qualidade, inclusive, do gasto e do investimento público. Então, fica aqui um abraço do Sistema Unimed e de todas as cooperativas do ramo saúde, que são diversas, as uniodontes, etc., e outras especialidades, né, nessa empreitada junto aí à OCB, no sentido de incentivar as parcerias público-privadas. Passo, então, aos meus agradecimentos e referencio o doutor Pedro, que chegou aí há pouco, que eu gostaria de ouvi-lo. Obrigado. Obrigado, doutor. O senhor praticamente leu, eu fiz uma emenda na LDO, justamente direcionada à melhoria da qualidade na saúde. Citei aqui Bahia e Belo Horizonte. Então, o senhor já leu a minha justificativa sobre a emenda. Não preciso nem ler mais a importância, né, que tem. Então, vamos ouvir agora o nosso presidente da OCB, doutor Pedro. Aqui? Boa tarde agora, né? Boa tarde. Em primeiro lugar, minhas desculpas, tá, pelo atraso, o Ari sabe muito bem, né? Coisa da medicina, não foi nada da estrada, paciência. Em segundo, agradecer, né? Cumprimentar a todos, a mesa, deputado lá, deputada Irine, os demais que já se retiraram, Davi, a doutora Icélio, a enfermeira, a doutora Larissa, que está nos acompanhando essa semana, e a todos aqui que envolvidos no cooperativismo. É como ele falou, uma bela oportunidade, né? Os desafios são enormes, né, deputado? Os desafios são enormes para o poder público e o cooperativismo, através dos seus princípios, seus valores, a cooperação que existe, né, a preocupação com as pessoas, a preocupação com a população que está inserida ali em torno da cooperativa, ela pode, e com os resultados que ela vem apresentando, né, ao longo dos anos, né, ela pode muito bem contribuir, né, com belíssimas aí oportunidades. Nós estamos querendo aqui realmente começar, né, uma discussão sobre uma proposta, né? A palavra é realmente parceria, bom para todos os lados, e com resultado, né, para a população, que é o que interessa.
E todas as cooperativas do Espírito Santo estão dando, né, grandes resultados financeiros, sociais, aos cooperados, aos familiares e à população ali envolvida. Então, eu penso que a gente tem muito a contribuir. Agradecer demais o espaço, tá, presidente da Comissão Permanente, o espaço aí aberto para a discussão desse tema e tudo que vocês, né, toda a comissão e essa Assembleia têm realizado para o cooperativismo no Espírito Santo. Estamos aí com nossos técnicos à disposição para o que precisarem, tá? E só resta realmente agradecer por esse momento. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Larissa, se gostaria de ter a oportunidade, a fala é sua. Primeiro, além de agradecer, gostei muito de ouvir a senhora falando, já lhe conhecia, trabalho no SUS há 25 anos só, e trabalho com captação também, e como servidora entendo o quanto a política pública precisa estar atrelada à parceria. E quando a gente fala de parceria, e o doutor Bruno também muito bem colocou, a gente precisa fazer uma parceria de qualidade. E para que a gente tenha uma parceria de qualidade, a gente precisa estruturar e fazer o que nós estamos fazendo aqui. Sentar entre os diferentes pares, pensar entre os diferentes pares, para que se construa algo realmente eficaz, eficiente e resolutivo. Que tenha uma transparência nesse processo de construção e, principalmente, que a gente trabalhe junto. E não simplesmente colocando, depois que as coisas estão feitas, por que você não fez assim ou não fez assado? Então, no momento em que a gente constrói junto, e o nosso falar aqui, a nossa construção e o estar aqui, é justamente para isso, deputada, para que a gente construa esse caminho juntos. É um caminho que, como bem a senhora disse, é um caminho difícil, que tem muito aventureiro, tem muito vendedor de sonho vindo trazer, né, e querer resolver o problema. É uma fala que eu faço sempre com os prefeitos, né? Eu sou servidora pública municipal e eu sempre digo para os prefeitos, cuidado com o vendedor de sonho. Trate bem o vendedor de sonho, mas não entre no sonho dele, que ele pode virar um pesadelo logo ali na frente. E a gente precisa preservar o nosso CPF, e principalmente preservar o recurso público, que é meu, é seu, é de todos que estão aqui. E quando a gente faz uma construção coletiva, numa discussão, como estamos fazendo aqui, iniciando essa caminhada junto, é pensando nas políticas públicas. E eu entendo que o governo federal vem nessa fala conjunta conosco de pensar os projetos de infrasocial dentro de uma estruturação de qualidade. Porque hoje, infelizmente, a gente tem vendedor de sonho trabalhando e trazendo OSs, ou que muitas vezes não são nem OCIP, né? A gente deveria só ter OCIP, né? A gente nem fala em OCIP, é algo que me surpreende muito, quando a gente vê os contratos 13019, que são tudo OS. O governo deveria fazer só contratos com OCIP. E a gente nem entra nesse nível de discussão. Então, o quanto as parcerias público-privada bem estruturadas, e por isso que no final eu reforcei, trazem a transparência do processo, pensam na eficiência, na eficácia e na resolutividade desse processo de serviço que vai ser implantado ou implementado. Então, a ideia, deputada, é justamente que a gente construa junto, que a gente pense junto, que una não só um pensamento de uma política de governo, e que se torne uma política de Estado. Então, mais uma vez, eu agradeço, presidente, a oportunidade e que a gente possa pensar e realmente construir e trilhar esse caminho junto. Obrigada. Presidente, posso quebrar o protocolo aqui? Com certeza. Adoro quebrar protocolo. Tem que tomar cuidado com os vendedores de lote na Lua. Não é nem de sonhos. Tem gente que está vendendo um lote na Lua e tem gente que compra. Então, esse aqui é, né, assim, a formação, a construção conjunta, a formação, a capacitação, isso tudo elimina a possibilidade de comprar um lote na Lua. Verdade, ministra. A gente debateu, falou, ouvimos
as partes. Eu fiz um texto aqui, mas eu vou falar só dos principais fatores que fortalece, né, essa parceria público-privada, que é a eficiência na prestação de serviço público, a distribuição de riscos, né, e responsabilidades, e também a sustentabilidade e a inovação. Tudo isso fortalece essas parcerias e esperamos que essa legislação também seja inovada, né? Como foi dito aqui, já tem quase 20 anos. Não é tão antiga, mas também já precisamos de colocá-la mais nos tempos atuais. Então, se tem alguém mais, a palavra ainda está aberta, alguém mais quer falar? Pois não, deputado? Só para terminar, e além de tudo que foi falado aqui, eu termino com a seguinte frase: também tem que ter a vontade política, porque se não tiver a vontade política, nós não conseguimos ter êxito. Seria só isso. Mas então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será a hora regimental, no dia 6/6/2023, às 11 horas, no plenário. Deputada Judite Leão Castelo Ribeiro, desta Casa de Leis. Obrigado a todos. Dia 6/6, às 11 horas. Vamos sim, né? Ministra, obrigado, Deus abençoe a todos. A importância das parcerias público-privadas, esse foi o tema pautado aqui na reunião de cooperativismo. Todas as informações você pode conferir em nosso portal de notícias e também às 10 da noite no Jornal Panorama. TV Assembleia, mais perto de você.